Imagine isso. Você acorda em um quarto escuro, o mundo exterior rugindo com demandas, prazos, notificações, ambições que te puxam como correntes invisíveis, mas uma luz sutil infiltra pela janela, um chamado silencioso que te convida a priorizar algo maior, algo eterno. De repente, você sente o peso de uma vida fragmentada, sucessos vazios, relacionamentos superficiais, uma alma faminta por propósito. Aqui reside o paradoxo que te corta como uma lâmina, e numa era que glorifica o eu, autodesenvolvimento, produtividade, controle pessoal, por que priorizar Deus, essa entrega radical à transcendência, pode transformar sua vida de maneiras que o esforço humano nunca alcança? Como se a verdadeira força viesse da rendição, não da conquista. Sinta a tensão existencial apertar seu peito. Você constrói impérios materiais, mas o vazio persiste, como se cada vitória fosse uma ilusão fugaz. Imagine caminhar por ruas lotadas, cercado por almas correndo atrás de metas terrenas, enquanto você sente um chamado interno. E se priorizar Deus, alinhar ações à vontade divina, como Tomás de Aquino pregava em sua teologia, fosse o antídoto para essa agitação, oferecendo uma transformação que transcende o ego? Por que resistimos a essa entrega, preferindo a ilusão de controle que nos esgota, quando Sêneca nos lembra que a virtude surge da harmonia com o maior? Perguntas retóricas invadem sua mente, profundas e sem respostas fáceis. Como priorizar Deus pode reestruturar sua realidade, transformando o caos em paz quando a sociedade te empurra para o autoempoderamento solitário? Por que essa entrega, tão contraintuitiva, pode liberar uma força que o esforço solitário nunca toca, como se o divino fosse o arquiteto supremo da sua jornada? E se o medo de priorizar o eterno fosse a maior barreira para uma vida plena, como se cada dia sem alinhamento roubasse um pedaço da sua essência? Você sente um arrepio na espinha. Priorizar Deus te chama para o abismo da fé, desafiando o mundo secular. E se o verdadeiro enigma não for Deus em si, mas nossa relutância em priorizá-lo, presos em uma narrativa que nos limita? Imagine-se nesse quarto, a luz crescendo, uma porta se abrindo. Essas indagações não oferecem conforto imediato. Elas abrem feridas, forçando uma introspecção que questiona suas prioridades. Mas antes de mergulharmos nas raízes ocultas desse dilema, nas forças psicológicas e filosóficas que tornam a priorização de Deus transformadora, permita que essa inquietude se instale, como uma semente prestes a brotar em revelações que podem redefinir sua vida. O que te mantém preso nesse quarto escuro, como se uma força oculta te compelisse a ignorar a luz divina e se afundar nas correntes do mundo, rejeitando a transformação que priorizar Deus oferece? Você sente isso como um peso sutil na alma, uma tensão enraizada em psicologia, filosofia e pressões sociais que distorcem a busca por significado em uma perseguição material. Vamos descer a esse abismo oculto, onde os insights de Daniel Kahneman se entrelaçam com as reflexões de Tomás de Aquino e Sêneca, revelando por que priorizar Deus é tão desafiador e como isso molda quem você é. Pense nisso. Kahneman, com sua análise de vieses, aponta o viés de ancoragem. Você se prende a prioridades mundanas, como sucesso e status, enquanto o viés de disponibilidade amplifica distrações imediatas, obscurecendo o chamado divino. Tomás de Aquino, em sua teologia, via a priorização de Deus como caminho para a beatitude, mas e se essa visão colidir com Maquiavel, que exaltava o poder terreno como virtude? O conflito interno surge. Você anseia por paz, mas teme abandonar o controle, optando por uma vida fragmentada que te esgota. Psicologicamente, essa força oculta te transforma.
Emocionalmente, negligenciar o divino ativa a ansiedade e vazio, como Joseph Murphy descrevia ao ligar o subconsciente a crenças materiais, fragmentando sua identidade. Socialmente, a pressão por produtividade, como Napoleon Hill promovia ao valorizar metas, reforça a busca por bens terrenos, enquanto Machado de Assis, com sua ironia, retratava como a sociedade ridiculariza a fé. Marco Aurélio adiciona profundidade. A introspecção deve buscar o eterno, mas a cultura moderna distorce isso em autocentramento. Essa tensão molda comportamento, emoções e identidade. Você corre atrás de conquistas, evitando a rendição que James Allen via como base para a harmonia interior e se perde em uma persona superficial. E se as consequências forem mais sombrias, erodindo sua conexão com algo maior? Sinta o peso disso. Priorizar Deus te chama, mas o mundo te desvia. E agora, sinta essa tensão se transformar em uma sombra que se infiltra além de você, moldando realidades pessoais e sociais com uma força silenciosa que você mal percebe, mas que ecoa como um vazio eterno. Você acorda em um mundo onde a ausência de Deus, distrações materiais, ego inflado, buscas vazias, não é apenas uma escolha, mas uma corrente que te arrasta para a fragmentação, onde relacionamentos se tornam transações e sucessos viram cinzas. Essa negligência não surge do nada. Ela é alimentada por vieses cognitivos, insights neurológicos e condicionamento cultural que transformam a falta de priorização em uma armadilha que sufoca sua essência, tornando urgente o retorno ao divino. Pessoalmente, o impacto é profundo. O viés de ancoragem, como Kahneman descreveu, te prende a prioridades mundanas, enquanto o viés de disponibilidade amplifica distrações imediatas, criando um ciclo de vazio que isola a alma. Neurologicamente, negligenciar Deus ativa respostas de estresse crônico, cortisol elevado, conexões espirituais enfraquecidas, levando a uma identidade fragmentada, como se sua mente fosse um templo abandonado. Você já sentiu essa aridez, onde dias passam em agitação, mas a paz escapa? É o custo oculto que Sêneca lamentava ao ver a alma faminta por virtude. Socialmente, as ramificações são ainda mais sombrias. Condicionamento cultural, com sua ênfase em sucesso material como Napoleon Hill promovia, normaliza a ausência divina, criando sociedades polarizadas, onde empatia atrofia. Insights neurológicos mostram que a exposição coletiva a secularismo aumenta a ansiedade grupal, erodindo coesão, um cenário que Tomás de Aquino lamentaria, vendo a justiça divina substituída por egoísmo. O viés de conformidade amplifica isso. Você se adapta ao materialismo, sacrificando profundidade por bens ilusórios, resultando em comunidades voláteis. O que torna isso urgente é a invisibilidade. Essas consequências se mascaram como progresso. Culturalmente, o autoempoderamento sem Deus é visto como liberdade, enquanto neurologicamente, a dopamina reduzida após conquistas vazias cria loops de insatisfação. Você já se perguntou por que o sucesso não preenche? É porque a ausência de Deus cria vazios existenciais, onde vidas se tornam mecânicas. Sinta a urgência como um chamado divino. Se não escapar dessa armadilha, o que resta? Uma alma faminta, uma sociedade cínica, mas há um caminho para a rebelião. E agora, segure esta luz como uma chama que resiste à escuridão. Porque a rebelião contra a negligência espiritual não é uma revolta cega, mas uma mudança radical de perspectiva que desafia o que você aceitou como normalidade. Imagine isso.
Em vez de se afundar no vórtice do materialismo, você prioriza Deus como o centro, adotando soluções contraintuitivas que transformam a rendição em poder e a fé em uma força que redefine sua existência. Aqui está o segredo revolucionário. Priorizar Deus não te enfraquece, ele te eleva, reconquistando o controle para uma vida alinhada ao eterno, onde o divino se torna o arquiteto da sua transformação. Comece por inverter o paradigma. Em vez de ver a priorização como perda de controle, encare-a como ganho de liberdade, como Marco Aurélio sugeria ao buscar serenidade em meio ao caos imperial. Pergunte-se: essa escolha me aproxima do divino ou me distrai? Essa mudança de mentalidade, inspirada em Sêneca, que via virtude na submissão ao destino divino, liberta você do viés de ancoragem, permitindo que veja Deus como âncora. Daniel Kahneman reforçaria isso. Desafie o viés de disponibilidade que amplifica distrações, priorizando práticas espirituais como meditação. Pense nos exemplos históricos que iluminam esse caminho. Agostinho de Hipona priorizou Deus após uma vida de excessos, transformando sua existência em legado eterno, provando que a rendição guia a redenção. Napoleão Hill, apesar de focar em mente, reconhecia a fé como força mestra. Priorizar Deus amplifica conquistas. Machado de Assis, questionando normas sociais, encontrou profundidade na fé sutil, ilustrando que a priorização transforma a arte. Tomás de Aquino adiciona essência. A graça divina eleva a razão, usando priorização para a virtude. Para retomar o controle, construa uma nova mentalidade passo a passo. Primeiro, pratique a entrega diária. Oração como ritual, como Joseph Murphy sugeria ao alinhar subconsciente à vontade divina. Segundo, adote rituais contraintuitivos, jejum ou silêncio, como James Allen descrevia ao ligar reflexão à paz. Terceiro, cultive comunidades divinas, busque grupos de fé, como Maquiavel adaptaria para alianças espirituais. Quarto, teste ações alinhadas, priorize Deus em decisões, quebrando o ciclo cultural de egoísmo. Sinta o poder emergir como uma luz através das sombras. Você não é vítima do mundo, você o transcende com Deus no centro, emergindo com uma vida transformada. Essas soluções desafiam o secularismo moderno, provando que a priorização floresce na entrega. Mas, e se essa rebelião revelar uma verdade ainda mais profunda? Uma realização que redefina sua essência? Aguente firme. Ela está à porta, pronta para a clareza transformadora. E agora, deixe essa chama de rebelião se transformar em uma revelação que ecoa como um chamado divino pela profundidade da sua alma. Porque a verdade final não é apenas priorizar Deus, mas um paradigma que redefine sua vida como uma tapeçaria tecida pela graça, onde a rendição ao eterno transforma o caos em harmonia eterna. Imagine isso. Você, que outrora corria atrás de ilusões materiais, agora percebe que Deus é o centro que reordena tudo, uma força que, como Tomás de Aquino sugeria ao unir razão e fé, eleva sua existência a um plano de beatitude. Aqui está o insight mais poderoso. Priorizar Deus não te diminui, ele te expande, dissolvendo a ilusão de que o controle humano basta, revelando que a verdadeira transformação surge da entrega radical. Sinta o impacto dessa virada. Os vieses de Kahneman, ancoragem e disponibilidade não são prisões eternas, mas ecos de uma mente projetada para se alinhar ao divino, como Sêneca via ao encontrar paz na submissão ao destino. E se as meditações de Marco Aurélio fossem convites para priorizar o eterno, mostrando que a serenidade nasce da fé? Maquiavel poderia duvidar da rendição, mas até ele sabia que poder sem virtude colapsa. Deus o sustenta. Napoleon Hill e Joseph Murphy convergem. A mente mestra e o subconsciente florescem na priorização divina, enquanto James Allen nos lembra que o caráter se purifica na graça.
Machado de Assis retrata personagens que encontram profundidade na fé, provando que Deus transforma narrativas. Essa realização reescreve tudo. O vazio das prioridades mundanas, ansiedade, fragmentação, se dissipa quando você entende que Deus é o arquiteto da metamorfose. Paradoxalmente, em um mundo que teme a entrega, priorizá-lo traz liberdade suprema. Você sente uma luz radiante. Lutas passadas não foram perdas, mas convites para a graça. Como um rio encontrando o mar, você vê o horizonte expandido. Deus, outrora distante, agora é seu centro. Haja, priorize-o em cada respiração, inspire outros. Deixe essa verdade te assombre. Imagine a alma como um jardim divino onde sementes de fé florescem. Renascido, redefina sua visão. Priorize Deus e a vida se transforma. Reflita, como Ele te chama. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.